E aí, pessoal, estamos aí começando mais um TendaCast. Hoje o Rafa voltou finalmente, depois de uns par de dias sumido aí. Não sabemos onde ele estava, mas tudo bem. Mas é isso aí, hoje nós temos uma convidada especial, é uma honra ter essa convidada com a gente aqui. E hoje nós estamos recebendo a Paty Costa. Alguns acham que o nome dela é tipo Paty, mas é? Sim, meu nome é Paty. Não, tem gente que não acha... Não, tipo, pergunta assim, sabe? Mas como que é seu nome? Não, meu nome é Paty mesmo. Porque no início as pessoas falavam, mas por que tipo Paty? Falava assim, mas por quê? Achava que era tipo Patricinha, um negócio assim. Sério? Sim, as pessoas imaginavam isso. E aí que eu explicava o tipo que vem da tipografia, né? Dos desenhos, das letras. E Paty, que é do meu nome, Patrícia. E você já tinha esse Instagram? Ou você fez depois, começou a desenvolver? Então, eu postava no meu Instagram pessoal mesmo, as minhas artes. Entendi. Entendeu? Eu postava lá, mas assim, era algo muito básico. Muito simples. Legal. Até no início lá, se você rolar lá pro final, Encontra. você vai achar umas coisas bem bizarras, assim. Que legal. Mas aí eu criei, tipo, Paty porque as pessoas acabavam, nossa, que legal esses desenhos que você faz. Falavam assim, nem eu sabia no início que era também, né? Que legal. Que legal esses desenhos que você faz. E aí eu falo, nossa, interessante, né? Vou fazer um Instagram onde vou compartilhar esses desenhos, entre aspas, para as pessoas que quiserem ver. Porque vai que no meu Instagram pessoal ninguém quisesse ver esses desenhos, Sim, né? isso Então é verdade. ficava mais nichado, digamos assim, né? Então legal. quem quisesse ver aquilo, seguia aquela página e foi assim. Que legal. E nessa época, quando você começou, você já imaginava que tudo que ia se tornar? Que ia tornar seu trabalho, sua Sim, empresa? o meu trabalho, não imaginava nunca. Isso é legal, Eu né? fiz assim como um hobby mesmo, né? Que era bem... Até a primeira foto que eu postei lá, eu falei, não, aqui eu vou compartilhar o meu hobby. Que pra mim era Que legal. um descanso pra minha mente, uma coisa diferente que eu fazia. Então, era uma coisa totalmente diferente de trabalho, de escola, de igreja, de tudo. Então E lá... desde criança você já desenhava? Como é que foi? Não, não, na escola eu era boa na escola, assim, na parte de arte, mas não assim, ser a melhor da sala. Fazia o básico que todo mundo fazia, entendeu? Entendi. Não saía daquilo que Aí dava pra passar. dava pra passar, mas não era nada de muito extraordinário, não, era o básico. Mas aí eu comecei a trabalhar na Miolo, né? Eu fiz estágio lá. Legal. Que a Miolo, só para o pessoal que tá ouvindo entender, que é uma agência de publicidade aqui, de Itapeva. Então, eu comecei na parte de redação lá, fazia os textos publicitários e também fazia pesquisa de conteúdo para a empresa. Então, assim, o Instagram deles lá, o Facebook, eles acabavam compartilhando algumas notícias sobre publicidade, sobre coisas assim. E aí, eu pesquisei onde apareceu lá tipografia. E aí, comecei a falar, meu Deus, o que é isso? Foi do nada, assim? Foi, Que do legal. nada mesmo. E eu fazendo essa pesquisa, apareceu isso, tipografia. E aí comecei a pesquisar sobre aquilo. E aí entrei num site, que é um site específico de tipografia, que se chama Behance, onde lá as pessoas compartilham sobre letras, sobre os seus trabalhos tipográficos. E aí comecei a seguir um artista que hoje foi meu professor de letras, e assim, é muito louco você imaginar que, tipo, uma pessoa que você via lá, eu pude conhecer ele, estudei com ele, então, assim, foi muito legal. Essa experiência de, tipo, falar, nossa, que legal, nunca imaginei que isso fosse acontecer mesmo. Demais. E a tipografia é quando faz aquelas letras, Então, é tipografia. a tipografia, na verdade, são as fontes impressas, né? Então, são essas fontes aqui, ó, que estão passando entendi. aqui. Arial, Arial, Times New entendi. Roman, essas letras. Tudo isso aqui. Isso é tipografia. Isso é tipografia. Legal. São as fontes prontas, né? Que a gente diz assim. Aí existe a caligrafia, que é a escrita, a arte da escrita, né? Que Isso você aí dá pra você treinar bem, Rafa. escrever. A letra é doente. Sim, aquele caderninho de caligrafia é muito bom. E aí a caligrafia é isso, né? A arte da escrita. Então você, digamos que é você escrever continuamente, como você escreve num caderno.
E o lettering é o desenho de letras, né? Que você vai desenhando, criando camadas nas letras, refinando. Então, isso é o lettering. Quando você desenha uma letra. Então, o que você sempre faz nas paredes ou em arte é lettering. É lettering, isso mesmo. Eu trabalho mais assim com a parte do lettering, mas também a parte de caligrafia, que eu gosto bastante também. Que, assim, dá pra você fazer convites de casamento, flyers. Assim, você entende... Na verdade, a escrita ela é uma maneira de comunicação, né? Sim, então, dá pra você usar em muita coisa. Então, as pessoas imaginam, né? Tipo, só numa parede? Não, dá pra você fazer uma embalagem de um produto, dá pra você fazer uma estampa de camiseta. Que legal. Sim, então isso... E daí, na Miolo, você fez essa pesquisa, começou a se interessar? Comecei daí já foi a me interessar. Trabalhar com isso. E aí, a minha chefe, na época, ela me deu um caderninho preto. Que eu tenho até hoje, esse caderninho preto. Que legal. Tanto que o nome, eu pensava tipo Pátio ou Caderninho Preto no meu Instagram. Porque era onde eu desenhava as minhas coisas. E ela falou, olha, esse caderninho você leva pra onde você for, você leva esse caderninho com você pra você desenhar, pra você fazer anotações. O que você achar interessante, você faz ali. E aí eu comecei a fazer desenhos, assim, bem aleatórios. Mais especificamente de letras. Não eram desenhos de coisas, assim, de objetos. Eram mais as letras, porque eu comecei a me interessar muito por aquilo. E daí você continuou trabalhando na Miolo? Como é que foi daí? Continuei trabalhando lá, mas assim, eles nem sabiam que eu fazia isso. Entendeu? Entendi. Não sabiam. Então era só hobby mesmo? Era só hobby, eu nem falava isso pra eles que eu fazia, até porque no início era o meu primeiro emprego. Todo mundo que trabalhava comigo era mais velho que eu, né? Eu me achava, assim, não me achava nada, digamos assim, entendeu? Perto deles, que eram pessoas que tinham muito mais conhecimento que eu, que sabiam coisas muito mais profundas que eu, então eu, tipo, eu vou ficar na minha aqui, entendeu? E depois disso, você foi trabalhar com o que daí? Aí eu fui fazer engenharia. Engenharia? Nada a ver. Nada a ver. Fui fazer engenharia. Mas aí eu já tinha o tipo Pátio. Eu desenhava os meus desenhos, compartilhava. Mas eu fui fazer engenharia porque, assim, eu falava, não, vai ser bom pra mim, vou ter uma profissão estável, digamos assim, né? Porque você fala, nossa, engenheiro. E assim, ao olhar dos meus pais, né? Nossa, vai ser uma engenheira, né? Então, era um negócio assim. Sim, daí eu fui fazer, mas no fim, não me via naquilo. E aí que eu comecei a fazer administração. Porque eu gosto muito dessa ideia, né? De você... assim, do geral, né? Da gestão, porque a administração ela engloba muita coisa. E pra mim, pro meu trabalho, depois futuramente, foi assim, muito bom. E olha como Deus, você se formou em administração daí? Me formei em administração. Legal. Olha como Deus, né, vai encaixando todas as coisas. Porque depois eu fui trabalhar numa loja de tintas, né? Então, tudo foi muito se encaixando, assim. Legal. Eu fui entender a parte técnica do negócio, estudei muito, comecei a estudar, né, as coisas, toda a parte de letras, fazia cursos. Que assim, pra você, digamos, estudar, assim, né? Que você vai ver isso numa faculdade, na parte uma faculdade de design, por exemplo. Que você vai ver isso. E aí você pode se especializar numa área, né, que tem a ver com isso. E assim, na questão, nesse período, você entra na Casa de Tintas, você estava se aperfeiçoando aqui só por hobby? Ou você já pensava daí? Vou voltar um pouquinho. Aí, beleza. Comecei a administração. E aí, logo depois, eu entrei na loja de tintas, né? E só que eu entrei já lá falando que eu tinha um negócio. Porque eu cheguei lá, eu já tinha, assim, poucas encomendas. Eu comecei a fazer, assim... Qual foi a sua primeira encomenda, você lembra? Primeiro serviço pago? Eu fiz um quadrinho. Eu fiz um quadro para um quarto de criança. E era Ai, não lembro exatamente o que era escrito, mas eu fazia muita capa de Bíblia. As pessoas falavam, minha capa tá toda rasgada, tá toda feia. Você restaura pra mim? E aí eu comecei a fazer as capas de Bíblia. Das pessoas da minha igreja e tal. E aí comecei nisso. Só que aí eu comecei a ter bastante encomenda, sabe? Que legal. Porque as pessoas foram vendo, falaram, nossa, que legal isso. Você já viu, já achei o meio de ganhar dinheiro. Sim, daí eu já falei, nossa, mas acho que isso pode vir a virar um negócio.
E aí foi quando eu comecei realmente a falar, não, vou me especializar. Eu comecei a fazer cursos voltados para isso, realmente a estudar bem certinho, né? Porque, assim, o que eu entendo, a gente tem um certo dom, Sim. né? Mas Eu acho que a arte, ela envolve a criatividade, mas ela também envolve o detalhe técnico, Certo. né? Você precisa saber. todo dom precisa ser treinado e Sim, aperfeiçoado, né? Exatamente. Tem até um livro que fala muito sobre isso, que é A Arte e a Bíblia. Ah, que legal. É um livro bem curtinho, fala muito, assim, acho que deve ter umas 40 páginas, fala muito sobre isso. E esse autor, que é o Francis Schaeffer, uma coisa assim, fala muito a respeito disso. Você já, Eu acho que você eu já sei ouviu? quem é. É uma coisa assim o Ele nome é dele. casado. Eu acho que é antigo, né? Ele, né? É, bem A Edith antigo. Schaefer é a mulher dele e ele é. Isso, Nossa, esse ele é mesmo. sensacional esse. Não, ele tem, Legal. assim, uns livros muito Os bons. livros dele são um dos melhores, é um Fala teólogo muito sobre espetacular. isso. E ele fala muito que a arte, ela exige, né? Você é criativo, mas também exige o detalhe técnico. Então eu legal. fui Legal isso. estudar. Olha, eu não e- sabia que ele tinha escrito sobre isso. A Edith Schaefer, que é a mulher dele, escreve um sobre família, sobre criar filhos, sobre criar Legal. memórias com filhos. Nossa, então que legal. Vou pesquisar, porque eu não eles sabia. pegam toda a área do ser humano, assim, não fica só Aham. limitado a alguma coisa, né? Imagina na arte, Lado trazendo da Deus ali, trazendo Deus em criação, cada que legal. Sim. parte. Muito legal, muito legal. E é muito. Nossa, é um livro muito bom. Sugiro que Ah, que vocês legal. que estão assistindo Ah, A Arte e a Bíblia. já coloca na. É bem curtinho, acho que deve ter umas 40 páginas. Que assim. legal. Legal, nossa. E fala sobre, né, a arte em si, assim, a arte, mas também fala sobre a música, Que sobre legal. a dança. E Olha que engloba muita coisa, Sim. né? Como é importante isso, né? Tudo que a gente faz, na verdade, tem que se aperfeiçoando. Sim. A arte é uma área. Se você for. Tá falando do lado profissional. Lá dentro da igreja, isso tem que crescer Sim, muito. tem né? que crescer muito. Ah, meu, a gente precisa falar sobre isso. Sim. Porque a arte antes era muito, assim, limitada, né? E, digamos, no meio cristão, assim. Com certeza. Né? Era muito. Eu acho que era. Era muito diferente do que é visto e de Sim. como é. Eu acho que. Porque se você for analisar, né, existem os mandamentos. E um dos mandamentos é não façam imagem, escultura. Sim. Então as Aham. pessoas às vezes associam isso, né, Isso. com a arte. Então acaba que você fala, ai, mas eu não posso fazer arte, porque o mandamento é errado. Mas na verdade não é errado a arte. Com É certeza. errado a maneira de você De- adorar aquilo. De usar aquilo como né? atração. A gente Deus foi é na um igreja. artista. A gente foi na igreja da PIB de Curitiba, os vitrais da igreja com arte. É coisa espetacular, a coisa mais linda do mundo. Eu acho o quanto a gente precisa remir a arte. Eu acho isso é uma questão assim dentro da igreja, assim, porque para ficar fantástico mesmo, produção de trabalhos artísticos. Acredito que a gente pode tocar a sociedade através da arte, Sim, tocando com pessoas. certeza. Porque quando você olha para um quadro, digamos assim, secular, né? Vamos separar sim. isso para que as pessoas entendam. Elas são tocadas por aquilo, né? Elas têm uma transformação Sim. e passam uma mensagem. Porque também no meio cristão eu não posso fazer isso, Com certeza. né? E tudo que a gente faz é para a glória de Com certeza. Deus. Mas Então, que o Espírito Santo inspire você quando as pessoas sim, olharem e serem em tocadas. todas as coisas. Isso é espetacular. Muito legal. Mas hoje a mentalidade vem mudando bastante, assim. Sim, A arte, não, ela sem vem- dúvida. Ela vem se. Ela e a igreja vem se tornando cada vez mais conjuntas uma na outra, assim. Graças a Deus que isso é incrível, né? Sim, até na parte, né, de Êxodo, fala muito sobre a parte artística, né? Maravilhoso. Eu não lembro quem que era. Bezalel, Né? Bezalel e É, Eliote, eu não uma vou coisa- lembrar agora. Eliobe, alguma coisa assim, não lembro o nome. eles tinham que ser hábeis, sim. Sim, eles Nossa, e muito até Deus fala para Moisés que ele capacita eles Perfeito. Verdade, artisticamente. legal. Então, olha como isso é poderoso, né? Que Por que legal. que a gente não pode usar isso também para transformar pessoas, transformar Que legal, vidas, falar da mensagem de Deus? Já teve experiência, assim, bem legal com uma arte que você fez? Foi pra casa de alguém contou experiências, assim? Olha, a maioria das vezes, assim, as pessoas ficam muito emocionadas e Olha que elas legal. falam muito, assim, sobre... Olha, o seu trabalho, ele transformou aqui a minha casa. Eu sinto uma sensacional, paz. que legal. Eu sinto uma paz vendo isso. E, assim, as pessoas falam, olha, você transmite algo diferente. Eu sempre tento
passar Nossa, que isso pra legal. todo mundo Uhum. que eu falo, mesmo assim, se eu vou fazer um orçamento para aquela pessoa, ela nem vai fechar. Eu faço aquilo da melhor maneira possível para que ela veja que eu quero entregar o meu melhor e, na verdade, eu não estou fazendo isso, né, para ela. Eu faço isso para glorificar Deus Legal. em todas Legal, as coisas que a gente faz na nossa vida, né? Tem que ser para a glória de Legal. Deus. A Zoe Lili que fala muito, né, Muito sobre legal. isso. Ela fala muito, né, que você vai fazer um bolo, faz um bolo para a glória de Deus. Você vai atender uma pessoa no banco, Exato. atende ele da melhor maneira possível. Então, acho que Já teve um testemunho da Zoe num podcast que ela tava contando que ela fez, acho que é um brownie, não sei, que ela fez um bolo e levou pra um rapaz. Aí aquele cara pegou, depois no outro dia ele volta chorando, falou assim, o que você pôs naquele bolo? Que você pôs no bolo? Assim, nada. Tem como, será que Jesus me aceita de volta e tal? E Deus tocando. E assim, ela nem tinha chego a falar nada Nada. sobre legal. Deus, sobre Espetacular, Jesus. E Então, falando na assim, Zoe, você fez... vamos. Tô Meu pelando Deus. tudo, depois a gente vai, volta. Nosso roteiro aqui já... Nosso roteiro já... É que quando o papo tá bom, a assim... gente fala muito. Você fez uma live com a Zoe Lili. Como foi essa experiência? Gente, eu nem imaginava. Nossa, fiquei muito feliz, porque Legal. assim, ela é uma pessoa de referência, Nossa, referência. Sim. tanto cristã, quanto, né, ela é uma pessoa da arte, né? Legal. Ela canta, mas ela é realmente artista plástica. Então, eu fiz essa live, na verdade, o que era esse evento? Ano passado, na época do Natal, uma empresa lá de São Paulo, que é uma empresa de canetas brasileira, e que vende canetas e tal, eles, vamos fazer um projeto que a gente quer fazer mensagens todos os dias, a gente vai fazer um lettering, aí, por exemplo, faz uma frase, cada dia tem uma frase, e aí todo mundo participa. Então, cada dia tinha uma frase, que era inspirada em versículos, né? Elas não eram exatamente versículos, até porque, olha como isso é doido, essa empresa, ela também trabalhava em Portugal. E eu não sabia que lá em Portugal eles são, assim, mais restritos ao evangelho. Então, a gente não podia, assim, colocar o versículo explicitamente, sabe? Entendi. Olha que Tinha que colocar meio, assim, Camuflado. não camuflado, mas assim, não... Vocês usaram a arte pra conseguir transmitir a mensagem. Sim, Que legal, exatamente. E, nossa, muitas pessoas participaram, porque a legal. gente todo dia Acho compartilhava Mas, um versículo novo, né? Uma frase nova, que era uma frase de motivação, de inspiração. E num desses dias, a Zoe fez uma live com a gente. Então aí, foi eu e a Zoe, né? E aí a gente conversou sobre Que arte, legal. sobre, né, a palavra de Deus, sobre como a arte é importante para as nossas vidas, para a gente motivar as pessoas, seja com uma frase pequena, porque aquilo gerou tantos testemunhos, sabe, que eu nem imaginava. Que E legal, nem a que própria empresa também imaginava que isso Nossa. fosse, assim, ser tão motivador para eles. Porque eles falavam assim, nossa, que legal, hoje eu tenho um versículo novo para fazer, hoje eu tenho uma mensagem nova para eu basear o meu dia. Porque Olha que legal. muitas Incrível. vezes a pessoa, assim, estava triste no dia dela, então ela pegava aquele versículo, fazia aquele lettering, fazia aquela arte com aquela mensagem, e ela falou, nossa, como isso pode parecer tão bobo, né? Tão simples. Muda muito. Mas eu acho que quando a gente tem um propósito por trás disso também, Deus toca, né, no coração Legal, das né? pessoas. ó, que demais. Nossa, Paty. E aí eu fiz essa live com ela, eu nem imaginava. A hora Que legal. que o dono da empresa, ele é da igreja dela, ele falou, olha, eu vou convidar a Zoe pra fazer uma live. Aí eu falei, a Tá bom. Zoe Lili? Aí ele, sim, a Zoe. E aí eu falei, meu Deus, eu nem acredito. E eu fiquei assim em choque. E, nossa, fiquei muito nervosa no dia. Quase tão nervosa como tô hoje. E aí foi muito legal. Foi uma Legal. experiência bem divertida, assim. E, nossa, foi muito bom pra mim. Ai, que bom, né? Imagino, que legal. Mas vamos voltar lá atrás, olha. Nossa, ficou muita coisa por fora, né? Daí você foi pra Tintas, quando você trabalhava na Tintas, falou que era o seu negócio. Sim, cheguei lá falando, olha, é o meu negócio, eu tenho um negócio de desenho, e eles, tá bom, né? Mas assim, não entendia muito, até porque é um pouco difícil você explicar isso, né? Sim. Eu tenho ainda essa dificuldade de explicar sobre o meu trabalho. Porque as pessoas ficam, mas o que você faz exatamente? Aí você tenta ilustrar aquilo, né? Mostrar em fotos. Falar, isso aqui que eu Portfólio. faço.
Mas acho que você foi a desbravadora aqui Itapeva, né? Digamos Tipo, assim, né? Verdade. Que eu assim, tive contato com isso foi de quando a gente viu lá, tipo Paty, tá? Eu tava pensando, quando ela tava contando, eu tava pensando nisso. A primeira referência quando eu tive Totalmente. foi você. Que bom, que legal. Isso. Que legal, é muito bom, porque as pessoas falam isso pra mim também. Legal, eu fico muito feliz. Porque você poder levar uma coisa diferente, né, pras pessoas, com que até certeza. então ninguém imaginava que aquilo existia. É, Né? realmente. Você falava, nossa, mas você trabalha com isso? É. E é um pouco difícil, às vezes, eu explicar isso. É um pouquinho difícil também das pessoas valorizar isso Sim. também. Acho que é só falar, faz um desenho. Sim, mas eu acho que muito é de você se mostrar o seu valor, né? Claro. E Exatamente. tipo, falar, não, é esse meu trabalho e eu faço assim. E aí, da maneira como você apresenta isso, também, né, você colhe os frutos. Digamos, você é advogado, Isso. né? Então, um advogado que não atua é diferente do Claro. advogado que atua, né? Então, quando você vê que a pessoa faz muito bem o trabalho, como ela apresenta aquilo, faz a diferença. Faz diferença, com certeza. E aí eu comecei a trabalhar nas tintas Pig. Aí já falei o nome. Ó, propaganda aí, hein? Propaganda Tem de que... graça. Agora, Propaganda Então, de graça para Tintas Pig. Não, mas eles são parceiros. Que legal. São pessoas, Demais. assim, fantásticas. E realmente eu saí de lá mesmo. E só ajudou porque... muito você, assim, porque assim, não sei se a tinta ajuda, porque daí, como sabe pintar uma parede, você ajudou muito nisso? Muito. aprendendo a outra. Olha Legal. como Deus é fantástico. Sério, lá eu aprendi tudo que envolve tinta, Legal, como funciona a pigmentação das cores, Que legal. qual tinta você usa para área externa, para área interna. Ah, Hoje eu que tenho legal. essa, tipo, propriedade, digamos assim, de passar isso pro cliente, né? De falar, olha, isso é bom você fazer isso. Caramba, que legal. Ou, tipo, você sabe o Demais. porquê que aconteceu aquilo. Sabe, um dia um cliente meu pintou a parede preto e começou a descascar toda a pintura. Ficou tipo um plástico, assim, sabe? Nossa. Eu falei, não entendi o que estava acontecendo. E aí ela me explicou que ela tinha passado a massa corrida, lixou, mas ela não tirou aquele acúmulo da poeira. E quando você não tira esse acúmulo, você passa uma tinta por cima, ele cria, digamos, uma película. Ah, entendi. E aí a tinta não gruda. Então Olha acontece isso, ele vira um plástico. Então aí que ela me explicou que aconteceu isso, aí eu pude Que legal. dar assistência para ela. Então assim, lá eu aprendi muito sobre isso, conheci pintores que me ajudam muito, Que Que legal. fora, né, as indicações que eu Sim. tive. E o meu segundo trabalho foi lá, assim que eu consegui. Eu tinha feito meu primeiro trabalho de parede para uma amiga minha, que eu demorei, assim, uns 3 dias para fazer uma parede que era pequenininha. Mas, assim, quando você não tem, né, tanta costume com o negócio, você faz, não. Além da tensão que você fica, né? Não, tem que fazer isso muito certinho, não posso errar, porque senão o que vai acontecer? E aí, eu trabalhava na parte administrativa lá. Mas um dia eu tava no balcão e um pintor chegou lá e falou, olha, eu vou pintar uma parede de preto numa hamburgueria e o cara, ele quer desenhar na parede, ele quer escrever na parede. E eu escutando. E eu escutaninho, assim. Eis-me Mas, aqui, né? mas eu não sei quem que vai fazer esse tipo de trabalho pra ele. Aí eu, na cara de pau, Ah, que legal. eu falei, eu faço isso. Falei assim pra ele. Dele, você faz? Olhou assim, tipo, não creio. Deu, sim, eu faço isso na maior propriedade. Tinha feito uma parede só. Ah, mas tá certo, assim, confiança é tudo. mas assim, também tinha feito assim, depois curso, de ter tinha tudo, né? Sim. Não, depois de ter certeza que eu conseguia fazer aquilo também, né? Aí ele falou, então tá bom, vou lá conversar com ele lá. E aí, se ele achar ok, se você falar pra ele como que funciona o seu trabalho, ele explicar pra você, você tá contratada. E aí, fui contratada. Deu certo de Que fazer. legal. E foi engraçado que aí, nesse trabalho, que as pessoas conheceram o meu trabalho. Porque eu postei no Story, e naquela época você postava Itapeva, né? Você marcava a localização. E as pessoas clicavam em Itapeva e aparecia o story de todo mundo que estava em Itapeva.
Que legal. E aí todo mundo começou a ver. E, nossa, nesse dia eu recebi muita mensagem de gente falando, nossa, não sabia que tinha uma pessoa que fazia isso. Que legal. E aí que eu comecei a executar vários Nossa, outros trabalhos. É legal a gente ver assim, até falando pro pessoal, o propósito de Deus, que às vezes a gente pode, assim, não sei, acho que quando você entrou, a gente, por que eu tô aqui, sei lá, do que eu vou fazer. Só que quanto Deus vai encaminhando as coisas, Deus vai ajeitando coisas que a gente acha que não vai, que assim, que teoricamente não vai contribuir pro propósito. E tudo vai encaixando, né? Sim, porque até então, quando eu fui contratada pela Casa das Tintas, eu não queria trabalhar lá. Não sei se que legal. Porque eu tinha feito muitas outras entrevistas em vários outros lugares, num lugar que eu queria muito trabalhar e eu não tinha conseguido. E depois eu fui fazer entrevista de novo, não passei nesse mesmo lugar. E depois eu fui entender que, né, o propósito de Deus realmente pra minha vida era esse. Sim. E lá foi onde Legal eu isso. comecei a fazer, conhecer outras pessoas que queriam esse trabalho e tudo mais. E quando foi a virada, assim, puxa, eu tô ali trabalhando, quando eu vou, abandonar, eu vou sair do trabalho Saiu do CLT, pra me né? dedicar. Pra virar. O que aconteceu? Eu fazia um tempo que eu cuidava de bastante coisa lá, na parte administrativa, mas também se precisavam que eu ficasse no caixa, eu ficava, se precisasse que atendesse, eu atendia. E assim, eu cobria muitas férias das pessoas. E aí, eu tava muito cansada. Eu falei, meu Deus, eu preciso de férias. Até porque eu tinha bastante encomendas. E aí, eu um dia peguei as férias, beleza, eu falei, tá, nesse mês que eu tô de férias, eu vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando pra mim. Legal. Demais. Eu vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando pra mim. E aí, eu fiz, né, trabalhava como se eu estivesse fazendo as minhas coisas só pra mim. Aí, no primeiro dia que eu voltei das férias, eu pedi demissão. Eu falei, não, eu vou sair daqui, eu não tenho nada contra a empresa. Uhum. Gosto muito, mas eu quero ter essa oportunidade de fazer, de desenvolver, legal. de fazer o meu trabalho. Pode dar certo, pode não dar certo, pode Você ficou também. com muito medo, Paty, nessa Que foi adrenalina. Olha, eu fiquei Venho com- fixo aqui. Eu fiquei com um medinho, sim. Porque, né, é muito diferente quando você trabalha ali, você tem aquilo naquele mês, né? Então, Tem uma segurança, né? sim. Mas, assim, eu já tinha muita noção, porque eu já tava, assim, muito bem. Eu tinha vários Legal. outros trabalhos em Legal. outras cidades. Ah, Eu tinha encomendas em outras cidades também. Que mais? Então, aí eu fui começando, né? Sua família apoiou bastante você nisso aí. Apoiou, sim, apoiou, mas Ficaram assim, com medo, assim? eles assim, ainda não visualizavam isso, sabe? Entendi. Óbvio, né? Porque Claro, com é certeza. difícil, né? Era algo novo. E algo totalmente novo na cidade, Muito- algo é novo muito todo mundo. diferente, gente, né? Nossa, quem que vai querer ficar dessas letras aí desenhando toda hora, né? Aí, diz, tá bom, se tá bom pra você, assim, os meus pais, eles sempre foram muito assim, se tá bom pra você, Legal. ok, entendeu? Nossa. Assim, ao mesmo tempo que também mostram a realidade das coisas, se Sim. não der certo, você arruma um outro emprego Legal. e beleza. E aí eu saí e comecei a trabalhar e assim, depois que eu saí de lá, que realmente, assim, cresceu muito, né? Porque quando você trabalha, né, a maioria do tempo eu trabalhava lá, eu ainda fazia faculdade à noite. Então eu não tinha muito tempo para fazer as outras encomendas, então era muita coisa. E aí quando eu tive esse tempo, assim, maior para fazer o trabalho, foi um dia, assim, começou a crescer mesmo. Aí eu podia fazer trabalhos em outras cidades, poderia ter mais tempo para Você estudar. vai pra muita cidade, Paty, fazer trabalho? Vou assim? também, vou. Olha que legal. Sim. Demais. Eu sempre vejo que sempre está em São Paulo dando curso em Sim, papelaria, sim. viu? Uma... Gente, eu Tem nunca parceria, imaginei. assim? Sim, eu Legal. nunca imaginei que eu ia, tipo, dar curso Que legal. Que legal disso. isso. E foi muito, assim, aleatório. Na verdade, foi uma papelaria, me mandou um e-mail um dia. Falou, olha, eu nunca tinha dado curso ainda. E assim, é complicado você dar um curso, né? Você tem que Sim. saber muito sobre aquilo. Tanto que eu fiquei bem assim, receosa. Mas eu falei, daí eles me explicaram, olha, um cursinho básico que você vai dar pro pessoal. Que a gente quer vender o produto, a gente quer vender as Sim. canetas, quer vender os cadernos. Então você vai mais ou menos que explicar como que funciona aquilo. Então você não vai explicar muito a parte técnica. Uhum. E aí eu fiquei mais segura. E aí era uma papelaria de São Paulo. E eu falei, tá bom.
vou. Aí eu fui e depois disso, aí nesse curso tinha uma senhora que assim, ela é uma, digamos assim, uma senhora que é a top das papelarias. Que comanda as papelarias de São Paulo e ela é assim uma mulher muito assim, digamos, influente nesse meio. Legal. E aí ela começou a indicar o meu trabalho para outras papelarias. Nossa, que sensacional. Sim, foi exatamente Incrível, assim. nossa. E aí ela começou a me indicar para as marcas também. E a partir disso, assim, que foi acontecendo. Hoje você tem marca que patrocina, você assim? Sim, Muito legal. que patrocina os produtos, É, né? muito legal. Então, tipo, caneta, caderno, tudo isso. Olha que É legal. muito Pode doido. falar a marca, não? É... Pode falar a marca? Pode, aqui Produção. pode. Aqui Merchan, pode. já. Aqui faz merchan na marca. Bom, gente, vou fazer o meu merchan, então. Eu tenho um bloco de lettering agora pela Jandaia, né? Pela marca de É caderno. forte, né? Pela marca de legal. caderno Jandaia. Que legal. Tá disponível em todas as papelarias do Brasil. E aqui, legal. nessa câmera. Disponível em todas as papelarias do Brasil. E em sites também. Qualquer site. Americanas, Magazine Luiza. Qualquer lugar Legal. você pode adquirir o bloco da Tipo Pati. Ah, e o bloco do pátio, olha que Que legal. demais. Que legal. Que legal. Então você pode comprar em qualquer lugar. Aí tem, né, canetas que no caso não são do meu nome, mas É. também que são bem legais. Essa marca que eu fiz a live com a Zoe é a New Pen, que é uma marca brasileira, Que legal. que é uma marca muito legal. Tem muito produto, muita caneta brush. O que é a caneta brush? Vamos explicar pro pessoal. Fiquei na dúvida, fiquei, ué. A caneta brush é aquela caneta de ponta pincel, né? Ah, que ela entendi. tem uma pontinha que parece um pincelzinho, assim. Então, ela Nossa. faz aquela letra com contraste. E o que seria essa letra com contraste? Ela tem né, na parte onde você desce a escrita, é um traço mais grosso, e onde você sobe, é um traço fino. Fica muito Então- legal. Que legal. Fica bem legal. Vou dar umas aulas para vocês aí. E essa caneta, ela faz esse movimento, né? Então, ela Legal. cria esse estilo, né? Que ela é um material caligráfico, que a gente fala, né? Porque ela é uma coisa que você escreve de uma vez só. Que Né? legal. Então, é muito legal. Então, Demais. tem muito produto diferente para papelaria hoje. O mercado de papelaria não é mais igual que era na nossa época, entendeu? Caderno, lápis de cor. Só. O que era o top era o lápis de cor da Faber-Castell, Sim. né? Isso era o top. Mas hoje, É mesmo. nossa, tem muita coisa diferente, gente. Tem caneta brush, tem caneta que apaga, tem caneta que Nossa, que legal. escreve sozinho, eu acho, quase. Muito Porque legal. tem muita coisa diferente. E E desse serviço, qual foi o serviço que mais te marcou, assim, Paty? Tem algum serviço que te marcou, assim, ou como desafio, ou como experiência? eu fiz um trabalho, acho que foi no final do ano passado, para o escritório da Fasfarma, aqui. Foi muito Ah, o legal. Lipe teve com a gente numa live aqui. Nossa, o Felipe é uma pessoa muito legal, Muito espetacular. E eu acho assim que foi muito legal, foi muito interessante para mim, porque eram vários ambientes do escritório. Então, não era só uma parede que eu fiz. Então, foram vários Nossa, que ambientes. demais. E, assim, eram muito... Assim, as escritas, as coisas tinham muito a ver comigo também. Né? Com valores que eu acredito. Então, para mim, foi um trabalho muito prazeroso de fazer. Foi muito legal. gostoso de fazer. E depois disso, a gente fez muitos outros trabalhos juntos, legal. sabe? Demais Então, isso. quando você tem essa... Parece que tem empresas, assim, que você encaixa Identifica, muito né? com você, sabe? E aí, depois disso, a gente fez muitos outros trabalhos juntos. Foi muito legal esse trabalho que eu fiz com eles. Olha que legal. Que legal. E geralmente agora, a pergunta, uma curiosidade minha, assim. Aham. A parede, sempre a gente acostuma, é a preta. Uhum. Tem uma outra cor, geralmente, que o pessoal tá Sim. desenvolvendo, Tem assim. gente que chega pra mim e já fala: a parede tem que estar preta, né? Aí eu, não, você não precisa ter a parede preta pra você fazer. A parede preta, que é o que normalmente as pessoas fazem, é aquele estilo parede lousa, né? Sim. Que o preto sim. é pra dar aquele aspecto de lousa. Uhum. E aí a escrita é em branco, mas não precisa necessariamente ser, Legal. né, o fundo preto. Tradicional, O né? fundo preto. Assim, vai que você vai pintar seu quarto, por exemplo. Você vai pintar de
fundo preto, fica, né? Então é pesado, Foge né? muito, né? E tem gente que às vezes chega pra mim com isso. Aí que a gente vai começa a explicar pro pessoal, olha, mas dá Que pra legal. fazer de um outro jeito também, dá pra fazer assim, dá pra fazer com fundo branco e letras coloridas e desenhos e coisas assim. Então, é bem adaptável, uma coisa que não precisa... Já teve uma experiência com Deus, assim, fazendo um trabalho bem legal? Olha, eu tive uma experiência recente até. Foi bem legal, porque eu cheguei no cliente e era um trabalho assim razoavelmente fácil, mas era um estilo de pintura que eu ainda não tinha feito, era a primeira vez que eu ia fazer. E eu cheguei, era umas 9 horas da manhã, assim, quase. E eu falei, até umas 11 eu termino, era um sábado. Falei, nossa, vou terminar, Descansar. vou descansar, que delícia. Gente, deu 11 horas, deu meio-dia, deu 2 horas. Eu não saía nada. E assim, eu tava ficando desesperada. Eu tava ficando muito nervosa. Porque as pessoas falam, ela faz, né, tranquilamente. Tem dias que é muito difícil, né? Assim, Bloqueio principalmente criativo. a parte de criação, né? E assim, bloqueio criativo vai ter. Nossa. Mas assim, você também não pode ficar esperando dar a luz né? Chegou, Você né? tem, por exemplo, um prazo para você entregar. Sim. Como que você vai? Agora eu vou assistir um Netflix para dar uma paz na minha cabeça e tem Dá. vezes que você tem como fazer isso, mas tem vezes que não dá para você fazer. E aí eu tava nesse cliente fazendo isso. E aí eu falei, ai meu Deus, vou sentar aqui. E aí eu abri o Instagram e uma amiga minha, ela tava fazendo um projeto de missões da Farm Fragrance, sabe? Aquele da Dunamis Farm lá. Sei. Então ela tava nesse... E aí ela tava lá no Nordeste. E ela fazia 5 minutos assim. Você precisa de oração? Coloque aqui na caixinha. E aí, nessa hora, eu falei, eu vou colocar aqui, Deus. Precisa. Falei, Socorro! eu preciso muito de uma luz aqui. Aí eu coloquei assim, não estou conseguindo fazer o meu trabalho, o projeto que eu estou pintando hoje. Coloquei assim. E ela já sabia, né, que eu fazia esse trabalho e tudo. E, tipo, uns 10 minutos depois, ela me mandou um áudio, ela me mandou uma oração. Legal. Demais. E ela começou a falar exatamente tudo que eu estava sentindo relacionado ao meu trabalho, a tudo do que estava acontecendo ali naquela hora. E nisso, outras pessoas que eu nem conheço começaram a orar por mim, Nossa, que por legal. coisas que, assim, estavam, assim, me afligindo também de outras coisas da minha vida. Sim. Que demais. E depois daquela oração, gente, Destravou. deu tudo certo. Que demais. Nossa, que legal. Deu tudo Olha só. certo. Espetacular. Aí eu terminei a pintura, a cliente ficou muito feliz, ficou emocionada. Aí eu falei, olha, eu tava muito nervosa, eu não tava conseguindo terminar o trabalho. Aí ela, não, fique em paz, olha como Deus é bom, deu tudo certo, sabe? Uhum. E esse foi uma experiência, assim, que eu legal. falei... E eu, Demais. nossa, esse dia eu fiquei muito grata, assim, a Deus. Falei, Deus, obrigada, porque realmente, né, não é da minha força, mas é o Senhor que É propósito, realmente né? sustenta a Legal, gente. Paty. Nossa. Galera, estamos agradecendo também o Guilherme Tavares aí, que ele mandou os recebidos de hoje. Então, Empresária. fica à vontade. Eu Tá não sei focando. qual que ele quer que a gente divulgue. Ele tem Ele tem 18 empregos, então é complicado. Julius. E, Paty, como que funciona assim? Até mandaram uma pergunta aqui. Como é o processo de criação de uma arte? E o que você usa de inspiração? Como funciona isso? Nossa, isso é muito bom falar. Até porque facilita para as possíveis futuras contratações aí, né, É pessoal? verdade. Normalmente, assim, digamos, em todos os aspectos, né? Não só em parede, mas assim, eu gosto muito de conhecer a pessoa. De saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela gosta de comer, o que ela... Eu faço um briefingzinho, assim, sabe? De todas as informações da pessoa, se ela gosta de cor-de-rosa, se ela gosta de preto, se ela gosta de laranja. Legal. Tudo isso. É muito mais fácil quando eu conheço a pessoa, né? Mas quando eu não conheço, tem gente que assim, às vezes chega, fala assim pra mim, pensa numa coisa pra mim. Mas aí eu falo, mas eu não sei o que você gosta, irmão. Eu não sei vai que eu desenho bolinhas vermelhas e você gosta de
flores cor-de-rosa, entendeu? Então é muito vago. Aí eu começo a conversar com a pessoa, eu falo, olha, eu sempre eu mando assim pra pessoa, olha, eu tenho já um textinho básico, né? Eu falo, olha, me manda uma referência, pelo menos, do que você gosta. Seja de quadro, seja de parede, que você tenha visto. Ou de uma estampa, de camiseta, de qualquer coisa que a pessoa tenha, assim, que ela fale, nossa, isso tem a ver comigo, eu gosto disso. E aí, a partir disso, eu faço a criação. Que, assim, digamos, para uma parede. Normalmente, eu pergunto para a pessoa, o que você... pensou em escrever. Se ela às vezes não tem assim uma ideia, eu falo, você gosta de versículo? Você gosta de uma frase mais família? Você gosta de café? Sei lá. Aí a gente vai colhendo essas informações, aí a partir disso eu consigo criar um orçamento. Aí eu adoro fazer os orçamentos. Porque até os orçamentos eu gosto de fazer assim muito personalizado. Então, para cada orçamento eu crio um iconezinho. Então, digamos que eu vou fazer um orçamento para sua casa, eu coloco assim, casa do Juninho, como que é o nome da sua esposa mesmo? Brenda, casa do Juninho e da Brenda. Aí eu faço um iconezinho e faço todo aquele orçamento naquele estilo para aquela pessoa, entendeu? Aí lá eu coloco as referências do que eu pensei que é interessante. Eu faço, digamos, uma apresentação para a pessoa entender o que está na minha cabeça, né? Porque é muito difícil você transmitir isso, né? E aí, depois que a pessoa fala, não, isso aqui é o que eu estava pensando. Aí vai para a parte da criação, que muitas vezes é a parte mais difícil. Porque, às vezes, como eu falei, a gente está inspirado, mas às vezes a gente... tá com muitas outras preocupações na cabeça, muitas outras coisas. Então, sempre... Tem dias que você fala, nossa, hoje eu criei muito. Bombou. E tem dias que você fala, nossa, hoje eu não fiz nada. Hoje eu fui horrível. É legal porque é legal você falar isso porque a arte ela é muito conectada com as emoções. Sim. Então dependendo do dia... Do dia... do contexto da sua vida. Sim. Isso é legal. E é legal que isso mostra mesmo pra gente o quanto vem de Deus a arte mesmo. Ela envolve muita criação. Nós somos um reflexo de um Deus criativo, né? Isso então, é bem legal. Se a gente é criação de Deus, nós somos uns seres criativos, né? Criação. Que demais, legal. E, gente, o pessoal da arquitetura, às vezes procura você pra você fazer alguns desenhos? Sim, assim? Sim. Eu tenho bastante parcerias agora com arquitetos. Olha que legal. Sabe? Até nesse emprego, nesse serviço que eu falei pra você, que eu tava na Tintas Pig ainda, foi a primeira experiência que eu tive com um arquiteto. Legal. E depois disso a gente fez outros trabalhos juntos. Então isso pra mim foi muito bom, porque, assim, querendo ou não, isso deixa o seu trabalho mais alicerçado. Sim. Né? Assim, nossa, um arquiteto, uma pessoa que sabe disso, está contratando meu trabalho, quer dizer que ele vê em mim um potencial, vê em mim, sabe que eu vou fazer uma coisa boa, enfim. Já teve algum serviço que você teve que recusar? Já. Você teve assim, não, isso aqui... Esse eu não faço. Muito absurdo? Já teve bastante? Não, assim, é poucos. Né? Poucos casos, assim. Daí que não tem nem como. É que assim, eu acho que... Mas isso é mais assim, hoje em dia. No início, às vezes você acaba pegando aquilo, sim. Né? Porque, tipo, você fala, eu não tenho tantas pessoas. Não posso recusar. Não posso recusar, né? Muitos trabalhos, então vou... Mas, assim, hoje em dia, coisa assim que não faz muito sentido com o que eu acredito, né? Que legal. Porque você também, às vezes você vai fazer, sei lá, não sei, alguma coisa de festa. Eu não vou em festa. Eu não vou em balada, eu não vou nessas coisas. Aí fica meio fora do meu contexto, sabe? Até porque eu não vou conseguir criar uma coisa para aquilo. Entendeu? Porque não faz muito sentido para mim. Aquilo, às vezes eu vou criar uma coisa que o cliente também não vai gostar. Você já chegou num lugar assim, tava lá
lettering na parede. E a galera, nossa, que legal e tal. Quem será que fez? E você ali do lado. Vai ser bem legal. Sou isso. eu. Sim, nossa, Né, isso será já que deve ser legal, aconteceu. É você? muito legal. Conhecimento. É muito legal. É muito legal o feedback final do cliente, né? Quando ele vê aquilo pronto. E ele fala, nossa, foi exatamente assim que eu pensei. Legal. Fica feliz, fica emocionado. Então, acho que isso... Eu vi esse dia, você fez até quarto pra bebê, assim, você desenha. Nossa, ficou muito legal. Acho que de um quarto, assim, pra criança, Sim. assim. Tem bastante quarto de criança que eu faço. Nossa, Tô que fazendo legal. agora. Achei muito legal, muito legal. E eu gosto muito de criar esses videozinhos, né? Porque eu acho que isso me aproxima do cliente, né? Assim, querendo ou não, você se aproxima mais. Assim, a maioria dos meus clientes... falo que até Deus é bom comigo nisso. Porque eu não tenho nenhum cliente ruim. Em nada. Legal. Em nada, assim. Importante. Eu tenho muitos clientes bons. São, Legal. assim, muito raros. Alguns, assim, que... assim, você tem um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, de entender o que a pessoa quer, algo assim. Mas a maioria são pessoas muito legais e que depois você vira até amigo daquela pessoa. Que legal. Você fala, nossa, esses dias eu até postei falando sobre isso. E eu tenho clientes que viraram amigos e, assim, são Legal. pessoas que eu agradeço e que eu honro muito a vida delas. Até na foto do meu celular, é um lettering da Paty atrás. Ah, No casamento do Luiz com a Andressa. casamento do Luiz com a Andressa. Nossa, essa placa foi muito legal, né? Pessoal. Ficou muito legal. Você pode dar um spoiler aí de um projeto aí que a gente tá desenvolvendo, Paty? Posso falar? Pode Projeto falar. espetacular, hein? Um spoiler aí novo aí. É muito legal esse projeto. Que legal. E, né, quando o Bonotto chegou pra mim, né, com essa ideia, no início eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? É o Gabriel, que é filho dele, né, fez esse livro, que é sobre o fim dos tempos. E é um livro, assim, muito espetacular, muito legal. Ele é né, para as crianças, mas eu acho que, assim, até adulto Isso é muito legal. vai gostar de ler. Porque, assim, eu não tinha esse conhecimento zero sobre o que está naquele livro. Até vai ser muito bom para mim, porque eu vou aprender coisas novas sobre aquilo. E aí eu vou fazer toda a parte de redesenhar, né, o livro. Então, Legal. eu nunca fiz um livro. Legal. Então, eu tô muito feliz que eu vou ter essa oportunidade. Para mim, como eu falei aquele dia, é bom para o meu portfólio, mas também é bom porque faz sentido com o que eu acredito, Sim, né, com o que eu creio. Então, vai ser um muito livro legal. muito legal, viu? Uma história em quadrinhos do vai fim ser dos muito tempos. legal. sobre o Fantástico. fim dos tempos. E eu tô muito animada. A gente Ai, que legal. vai começar aí. E eu Legal. espero que dê certo Vai tudo sim. no Vai final. dar certo. Esse fica top. Uma coisa que eu achei legal, você já repetiu várias vezes uma mesma coisa, que você não faz nada que foge dos seus princípios, assim. É bem legal que nessa área, na parte profissional, é muito fácil a gente se perder contra os nossos princípios por questão de você vive disso. Então eu preciso Sim. vender, eu preciso produzir. E é legal que você sempre tá alinhada. Eu já vi você repetiu aí várias vezes, eu Sim. fiquei só pensando nisso. Isso é bem legal. Mas eu acho que até as pessoas percebem isso, É. né? Porque, tipo, ela não vai querer fazer isso. Então, às vezes, a pessoa nem Sim. entra em contato Verdade, comigo, verdade. entendeu? Então, assim, eu tive poucas vezes que eu recusei trabalhos assim, mas acredito que até a pessoa vai entender, né? Vai falar, acho que ela não vai querer fazer isso porque não tem a ver com ela. Sim. Então, eu me sinto confortável em Legal, falar. legal. Porque acho que a É. gente também tem que ter essa... Tem que ter, com certeza. né? Digamos, eu vou fazer... Eu tenho uma artista que eu sigo. E eu aprendi muito isso com ela. Ela é vegana. Eu não sou vegana, eu como carne. Ela é vegana. E aí, ela falou que ela não pega trabalhos, assim, de açougue, por exemplo, pra fazer pinturas em açougue, em mercado, em coisas que vai ter... Foge Uhum. disso, porque ela falou, olha, eu não acredito nisso. A minha alimentação é assim, como que eu vou vender um negócio... Sim, claro. né? Então, pra mim, não fazia sentido. E aí eu comecei a falar, não, realmente isso Legal. Legal. faz sentido pra mim também. Então, eu me sinto confortável. Todo mundo tem que também falar, eu não me sinto bem fazendo isso. E Claro. tá tudo bem, né? Como o pessoal fala hoje em dia. É. Legal. E quais são seus planos pro futuro, Paty? Essa é a nossa pergunta que a gente sempre faz. A gente sempre faz pros nossos convidados. Eu me afoguei.
que você espera pra você? Bom, ai, me afoguei. Não, pode ficar tranquila. Fica à vontade. Bom, eu acho que assim, eu quero continuar com o meu trabalho, né? Eu gosto muito do que eu faço, mas eu quero assim crescer ainda mais. Eu quero ter a oportunidade de ter pessoas para trabalhar junto comigo, gerar Que legal. emprego, Nossa, sabe? demais. Eu acho que isso, né, tanto para mim como pessoa, mas também como empreendedora, assim, tipo, querer gerar trabalho para as outras pessoas, ter estampa de caderno, ter Legal. coisas nessa ideia, assim, esse é Legal. um dos meus sonhos. É assim, tudo, né, aquela frase de crente, né? Tudo de acordo com a vontade de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas na vida da gente. Eu acho que eu já fui muito surpreendida por Deus, assim, na minha vida. Nunca imaginava que eu ia fazer isso e hoje estou trabalhando com isso. Então, a gente, cada dia é um novo dia com Deus, né? Legal. E tenho muitos planos, mas que legal. Deixa vamos, guardado. vamos aos poucos. Vamos ver. Tem uma pergunta aí, Rafa. Maria, tanto que curso. Tem bastante. A gente falou bastante, né? Não, a gente Aquela- falou principalmente respondeu muita coisa que o pessoal perguntou aqui. A maioria. O Rian, sabe o Rianzinho? Aham, Ele mandou Rianzinho, beijos. As duas perguntas que ele fez, já respondeu. Respondeu. A motivação, o que motivou você a fazer a tipografia, que você já respondeu. Uhum. É bem legal. Mas é muito legal porque a arte você adorando a Deus sobre isso é incrível, assim. Sim, e antes eu lia. Na verdade, todo mundo acha que lê Êxodo assim, bem corridão, né? Falar, ai, por que eu vou ficar lendo não sei o que de tantos côvados? Faça desse jeito, assim, assado. Mas a parte né, das obras do tabernáculo, Nossa, digamos fantástico. assim, Nossa, é espetacular. são todas, né, inspirações de Deus. E foram artistas que executaram isso, né? O Bezalel era o mestre de obras lá, né? Era o que estava executando as coisas. Então, quando você lê que, faça assim, Detalhes, né? sim, é Com tudo cores, muito com detalhado, detalhes, sim. fantástico. Tem até uma parte que fala sobre as roupas dos sacerdotes. Sim. É incrível. Que fala assim, faça romãs azuis, vermelhos e carmesins. Azuis. Hoje em dia a gente não tem romã azul, né? Então você mostra até como Deus já dá essa liberdade criativa, digamos assim, para as pessoas lá. Ou seja, né, você não precisa seguir uma arte certinha, né? Deus já estava apresentando a arte abstrata lá para as pessoas, né? De que o azul também pode ser, legal, o romã também pode ser azul, né? Uhum. E fala, nossa, a parte de Êxodo fala muito sobre isso. Depois que eu, né, comecei a entender sobre isso, que eu comecei a ler com mais detalhes, digamos Legal. assim. E como foi sua conversão, Beth? Na verdade, essa pergunta sempre faz no começo, agora eu tô fazendo no final. Tá tão legal. Como foi sua conversão? Como você conheceu o Senhor? Bom, eu já nasci assim na igreja, né? Nossa, Digamos assim. A minha mãe começou a ir na igreja e quando ela tava grávida, ela já falou que ela já ia na igreja e aí eu nasci já nesse ambiente Nossa, legal. crente, né? É. Então sempre participei da igreja, sempre fui muito à igreja desde criança, então acho que isso Legal. sempre teve parte do meu cotidiano, É. né? E acho que assim, quando eu tive digamos, um despertar, assim, falar, não, Sim. Jesus não é só aquele que morreu na cruz, é algo muito, né, muito Legal. maior. Acho que foi assim, com os meus 13, 14 anos, que legal. que eu tive, assim, uma experiência maior com Deus mesmo, de olhar assim e falar, não, e realmente eu quero viver isso, eu tenho certeza do que eu quero pra minha vida, de que eu quero realmente seguir isso, depois eu me batizei. Que legal. Então, é algo que, assim, sempre fez parte da minha vida. Escola bíblica dominical, Já era escolinha das crianças. Era isso que eu sempre participava. legal. E voltando, eu tava seguindo minha linha, eu tinha me perdido, voltei de novo. A respeito da arte, hoje a arte ela é um pouco banalizada. E é legal que quando vem homens e mulheres de Deus que estão remindo a arte no mundo de novo, uma forma para adorar o Senhor é incrível.
mesmo lado que tem um lado que a arte ela vem banalizada, aquilo que, como você falou, os princípios que a gente é, como adorar a Deus, você e muitos outros artistas estão levantando uma arte falando assim, isso aqui serve para adorar o Criador. Sim, Um reflexo de quem Deus é. É bem legal sim, isso. isso é... Essa mentalidade, assim, que eu acho que vem crescido muito, assim, no nosso meio agora. Bastante. É uma mentalidade diferente, né, do que a gente via antigamente. Como eu falei no início, né? Antes as pessoas imaginavam que, eu vou fazer arte, eu vou estar pecando, né? Eu vou estar levantando um altar, né? Digamos que as pessoas acabavam, fizeram na Bíblia, né? Eu vou levantar um bezerro de ouro aqui e vou adorar. Então imaginavam que aquilo era um pecado, que ali no caso era, porque a criatividade também não é só boa, né? Pode ser usado, né? A gente tem a criatividade divina, que é Deus que criou todas as coisas, né? E a gente tem a nossa criatividade que é limitada, né? Eu consigo criar uma coisa a partir de algo que foi criado, né? Eu não consigo criar uma cadeira. Eu consigo criar um formato de uma cadeira nova, né? Uma cadeira marrom. Mas não consigo criar uma cadeira, né? A cadeira já existe. Então, a criatividade, da mesma forma que ela é usada, né, da maneira boa, ela também é usada. Também tem a criatividade que também não é. Para você desenvolver o futuro seu, assim, no seu trabalho, você acha que você tem que mudar de cidade, Paty? Então, muita gente falava para mim sobre isso, sabe? Você tem que ir para São Paulo, você tem que fazer isso, você tem que morar em São Paulo, você tem que ir para uma cidade maior. E aí eu falei, ok, eu gosto muito de São Paulo, não vou mentir. Mas sim, eu gosto pra passear, pra você. Mas eu acho que pra você morar é outra coisa. Acostumado que tá pé, bem tranquilo. Sim, e eu falei, não, eu posso fazer isso aqui também. Por que eu não posso começar um trabalho aqui do zero? Legal. Né? Por que eu não posso fazer isso aqui também? Pode ser que lá eu tivesse mais oportunidades? Pode ser, mas eu acredito que hoje eu conheço, né, essas marcas que eu falei, que eu jamais imaginei que eu ia conhecer. A internet hoje, ela, assim, a rede social, ela encurtou esse caminho, né? Eu lembro que eu comprava uns cadernos de uma marca de cadernos que se chama Cícero. É uma marca de papelaria lá do Rio de Janeiro, é uma marca nacional. E eu amo esses cadernos até hoje. São cadernos que eu adoro e eles, a gente tem trabalho juntos, assim, legal. sabe? Eles mandam cadernos, a gente sempre tem trabalho juntos. E um dia eu já trabalhei com eles numa feira, né, que é a maior feira de papelaria da América Latina. É lá em São Paulo, que acontece todo ano. Então, eu já trabalhei com eles lá junto. Nisso eu falava, gente, eu comprava o caderno deles. Imagina que legal. Comprava o caderno deles com eles. E agora eu trabalho junto com eles, né? E eu sempre falo isso pra eles. Eu falo, nossa, que honra. Eu honro a vida de vocês por isso. E a partir dessa feira que também eu conheci outras marcas, né? Sim. Porque lá é um network que você faz, né? Você conhece. Você chega lá num stand, né? Da Tilibra, por exemplo. Aí tem os responsáveis por aquela marca. Aí você fala, olha, eu trabalho com isso, assim, assim. Se você quiser conhecer meu trabalho, você deixa o seu cartão lá. E se ele se identificar com você, ele conversa com você. E aí, a maioria das marcas, assim, foi muito assim, sabe? De network, de uma empresa falando, olha, a pessoa faz esse trabalho assim, conversa com ela, vê se ela faz isso pra você também. Nossa, que legal. Entendeu? Foi muito assim que foi acontecendo. Tem bastante proposta, assim, vem... O pessoal sempre entrando em contato pra fazer. Sim, de coisa que eu jamais imaginava na minha vida, entendeu? Como legal, essa experiência desse caderno aí que eu falo até hoje. Eu jamais imaginei que eu ia trabalhar com eles e é uma marca de cadernos boa. Vale a pena. Esse é o podcast com o maior merchan. Desculpa, gente, tô falando muito merchan, né? Patrocínio, por favor. Nós queremos mandar um recebidos aí, a gente aceita. Mandar uns recebidos pra eles aqui, ó. Caderno. Os cadernos. E tem uma pergunta aí que fala assim, se tem algum truque que você usa pra ser mais criativa? Você já falou um pouco do processo de criação, mas assim, se você tem algum truque pra ser mais criativa? Mas deixa ela contada isso aí. É legal, é bom. Eu acho que assim,
você assistir muita coisa, ver muita coisa nova, né? Eu acho que a internet tem muita coisa boa também, né? Pra você Rica. ver. Então, assim, o que eu uso muito, eu tenho muitos livros sobre Sim. isso. Então, me ajuda bastante. Sempre que eu tenho uma dúvida sobre algo, eu pesquiso naquele livro. Ou Legal. eu tenho também os meus professores que me ajudam, Bacana. né? Falam, olha, faz dessa maneira, desse jeito. Mas, assim, eu acho que na internet você também encontra muita coisa. E eu acho assim, o que eu gosto muito, que é um truque legal, que eu faço sempre, eu gosto muito de ver fachadas de empresas, sabe? Legal. Principalmente de fachadas antigas, assim. Porque eu acho que as letras antigas, elas têm muito mais detalhes, são mais elaboradas, né? Hoje em dia as letras, elas são mais caixa alta e mais retas, assim, digamos, né? Entendi. Elas não têm muitos detalhes, assim. Nossa, pra você, acho que às vezes deve ser ruim, né? Você começa a ver umas letras assim, nossa, que nada a ver isso aqui. Não tem um espírito Nossa, crítico. Sim, até em mim, às vezes. Nossa, muito E básico. até em mim, às vezes, às vezes eu olho trabalhos antigos assim, eu falo, nossa, por que eu fiz isso? Eu devia ter feito desse jeito. Mas é que naquela época, às vezes, não tinha conhecimento sobre aquilo, né? Sim, sim. Então eu olho muito, eu falo, nossa, tal letra, por que tá assim? Sendo que Olha, deveria ser desse jeito, sabe? Principalmente as letras circulares, né? As letras O, C, elas precisam de uma compensação, que a gente fala. Aí tô falando já de coisa técnica. Não, mas é legal, né? Elas precisam de uma compensação ótica, que a gente fala. Elas precisam ser um pouquinho maiores que as outras, para que elas, assim, quando você olha visualmente, ela tem o mesmo tamanho, entendeu? Então, Ah, que legal. quando você olha, Legal isso. por exemplo, né, para, digamos assim, uma letra, digamos, ela tá um tamanho 10. A outra tem, o O, por exemplo, dela tem que estar um 10,5, assim, mas digamos, Entendi. no desenho, né? Sim. Porque já as letras tipográficas, né, nas letras assim prontas, elas já têm isso pronto, né? Nelas elas já são desenhadas já. assim. Mas quando a gente desenha à mão, elas têm que ter essa compensação. Então, quando eu faço muito essa Legal visão, isso. assim, eu tiro foto de bastante coisa, tipo de letras diferentes, de revista. Eu tenho umas revistas antigas, assim, que eu ganhei Legal. da minha ex-chefe, inclusive. Eu olho muito aquilo, porque, assim, eu acho que vai muito de você encontrar o seu estilo também. Sim. Eu gosto muito dessas letras mais antigas, mais, assim, vintage. Eu gosto bastante. Tem Bem legal. muito, assim, detalhe bonito que dá pra você usar no seu trabalho. E aí eu tiro foto de várias Que coisas, legal. de fachada, de letra, que eu vejo alguma coisa assim. Esse é um dos meus truques, digamos assim, Que que eu legal. faço. Pega a dica, pessoal. E você faz assim arte, ou assim, você faz arte assim, pra empresa, eu quero fazer uma arte pro meu negócio. Aí você faz essa arte, faz esse trabalho também? Faço também. Que legal. Faço, mas assim, não é o meu, digamos seu- assim, o meu trabalho principal, Entendi. assim, sabe? Eu faço algumas coisas, mas assim, depende muito também do que... Tem gente, às vezes... Gente, uma vez me pediram pra fazer um trabalho de escola, um trabalho de cartaz de escola. De verdade. A pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, eu quero que você faça o meu cartaz da escola. Daí, aí eu falei assim, tudo bom? Eu falei, olha, infelizmente, não posso fazer o seu trabalho da escola. Quem tem que fazer né, a minha vontade era falar, quem tem que fazer você, irmã. Né, não podia fazer o trabalho. Será que é? Chega lá tudo perfeito, não sabe desenhar nada. Maravilhoso. Não, a pessoa foi esperta, né? E você pretende ter uma marca própria sua, Paty? Sim, com certeza. Isso é um dos meus, assim, principais objetivos, né? De ter, Legal isso. de ter a marca, digamos, tipo Paty, né? E aí ter estampas, como eu falei, de cadernos, ter camisetas. Eu tenho uma marca que eu me inspiro muito, que é uma moça, ela é lá de Minas Gerais. O nome dela é Amanda Moll. Ela faz ilustrações, assim. E ela tem uma marca dela que se chama Amanda Moll mesmo. E ela tem estampas
na camiseta, tem canecas, legal. tem Que mais xícaras. Vamos fazer umas E- canecas assim. Tipo, bate. Pensa que chique, gente. Que legal. Que legal. É uma coisa que, né, as pessoas não imaginam, mas abrange muito, Nossa. né? Porque é uma... E tem algum profissional assim nessa área, alguém que é referência, que você quer muito conhecer? Quero conhecer. Assim, que, essa pessoa é referência nisso. Bom, eu conheci, né, o meu professor, que foi a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer. O nome dele é Thiago Reginato. Ele é, assim, uma das principais pessoas que trabalham com isso. Legal. Ele faz trabalhos para o Leite Moça, para Nestlé, Muito legal. para marcas assim, para Google. Então, é bem legal, Que sabe? peso, que legal. E eu conheci alguns artistas já. Eu acho que agora, pensando assim, eu vou pensar primeiro qual vou escolher. Mas existe um evento que se chama Dia Tipo. É um dia, né, específico, onde você tem palestras sobre aquilo. Normalmente são em uma cidade. Cada ano, digamos, é uma cidade. Eu já fui em algumas vezes. Lá eu tive a oportunidade de conhecer, assim, pessoas muito grandes. Assim, 2 artistas da Argentina que são, assim, muito referência, assim. Demais. É um casal que se chama Ian e Guile. São, assim, pessoas muito boas mesmo. Legal. Uma outra artista se chama Sila Costa. Ela é bem boa também. Muito. E assim, eu acho que acho que pra mim o principal que eu queria conhecer era o Thiago Reginato, que eu tive a oportunidade de estudar com ele, que ele foi meu professor. Então foi muito legal. Acho que era mais assim, digamos, na emoção, né? Porque foi a primeira pessoa que eu vi daquilo, que fazia letras. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer ele. Então, pra mim, foi bem legal. Que legal, Paty. Nossa. E além da tipografia, você tem alguma outra frente artística? Tipo, fotografia, teatro, música, moda, alguma coisa assim que você... Dança, o Rafa dançarina, né? Essa é a parte artística. Não, eu vi que ele tocava... O que ele tocava? Percussão. Ele tocava o negocinho, né? E o chocalho, né? Também. Bom, antes eu dançava na igreja, era dançarina também, né? Participei por bastante tempo. Grupo de dança, assim, na igreja, gostava muito. Mas uma coisa que eu venho gostado muito agora é a parte de criação de mídia de vídeo. É uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de fazer roteiro do vídeo, de criar até para os meus próprios trabalhos, assim. Nossa, que legal. E até mesmo para, digamos, as publis que eu faço, eu gosto de fazer um roteirinho, aí eu tenho as cenas... Faço o desenho das cenas, de como que eu quero que aquela cena fique. E tudo eu faço. Eu edito, eu filmo, eu sou artista do vídeo, atriz. Eu faço tudo no vídeo. E é uma das coisas que eu gosto, assim, muito. Eu gosto muito dessa parte de criação de vídeo. De fazer uns vídeos mais diferentão, assim, sabe? É uma coisa que eu gosto bastante. Ó, galera, segue lá no Instagram e aprende com a Paty. E você dá curso, Paty? Disso? De vídeo? De tudo, assim, de tipografia, de Olha, eu dou os cursos de lettering, né? No momento, por conta da pandemia, a gente... Agora, apesar de que agora tá voltando, né? Esses cursos acontecem, né? Se a empresa entra em contato comigo, e aí a gente faz. Mas eu tenho o meu e-book, ele também é um e-book bem legal, né? Eu tenho esse bloco, né? Que é o bloco de lettering, que você encontra em qualquer papelaria, mas eu tenho esse e-book que ele é digamos, mais completo, um livro bem completo que aí tem atividades, tem parte bem teórica, então é bem interessante. E o pessoal acha isso nas papelarias? A pessoa tem que comprar comigo. Entrar em contato. Entrar em contato comigo, isso. Que legal. Tava disponível esses tempos, a gente deixou disponível, mas agora legal. a gente fechou. Então, mas quem se quiser, a pessoa quiser, é só entrar em contato com você. Legal. Então, é bem legal. Se tiver interesse, manda DM. Orçamentos também, só mandar. Orçamentos. Tipo,
por e-mail, lá no meu WhatsApp, né? Tem todos os meus contatos lá no meu Instagram. Legal. Ah, que legal. Se tem mais alguma pergunta aí, Rafa, Mais galera? alguma pergunta? Bastidores. Você já pensou alguma vez? Em desistir, Paty? Essa pergunta. Olha, Já pensou um dia, vou parar com isso aqui, não dá mais. eu acho nos dias assim que a sua criatividade tá zero. Sim, dá vontade. Acho que todo mundo tem, né? Sim. Se a gente falar que não, a gente verdade. mente. Porque, né? Tudo acho que em algum momento da sua vida você já pensou em desistir. Sim. Você fala, nossa, como seria melhor eu estar lá no meu emprego lá, Sim. fazendo aquilo lá, já era, tava bom. Mas a gente às vezes, né, quer. Sei lá. Quer algo diferente, Sim, né? sim. E eu acho que na minha vida eu sempre fui muito assim, sabe? Tipo, Legal. E como você fazer faz uma assim coisa diferente. pra precificar? Não é difícil isso aí? É muito difícil. Acho que é uma das coisas mais Sim. E assim, não sei se o pessoal às vezes não valoriza, o pessoal acha. É muito difícil precificar. Hoje em dia eu já consigo precificar muito bem, porque acho que quanto mais trabalho você vai fazendo, mais você fala, olha, isso às vezes você... Nossa, muitas vezes, principalmente no início, eu cobrava e eu falava, nossa, eu cobrei muito pouco. Entendeu? Depois que você ia entender, nossa, mas por que eu não fiz isso? E aí um dia eu fui no Sebrae. Eu falei, que eu vou legal. lá no Sebrae Que legal. pra eles me ajudarem. Que legal. E aí que eles legal. me deram um norte bem legal, assim, pra eu Demais. entender, sabe? Já que você trabalha sozinha, você tem que entender quanto você quer ganhar por mês, quanto que vale a sua hora, mais o que você vai gastar de material, sabe? Aí você Nossa. começa a fazer isso. Eu tenho que tipo legal. uma planilhazinha onde eu consigo colocar isso, sabe? Que legal. olha que Então legal. facilita. Digamos Que que eu legal, criei Paty, um nossa. método pra Sim, mim, pra você assim, quantificar. pra eu que conseguir legal. entender, porque no início principalmente arte, é muito difícil você Sim. colocar um preço nisso, né? Você não sabe quanto você vai gastar naquilo, quanto tempo vai demorar pra executar. Hoje em dia eu consigo, nossa, é muito mais fácil. Antes eu achava que, nossa, 2 horas eu vou terminar aquele trabalho. Depois você vai ver 10 horas você fez pra aquele trabalho. entendi. Daí, sabe, tudo isso. Mas hoje em dia eu consigo, é muito mais fácil. Mas tem momentos assim, às vezes algum projeto que é muito diferente do que eu tô acostumada a fazer. Aí eu falo, nossa, como que eu vou precificar isso? Às vezes eu converso com pessoas que trabalham nisso Que também. legal. Então ajuda Legal. bastante. Nossa, não. Demais. Legal. Foi? Nossa. Acho que... Eu acho que é isso. A parte foi muito legal. A gente conseguiu abranger bastante coisa. Aprender E é muita legal coisa. Aprender muita coisa e é legal conhecer. Não conhecer, a gente sempre só conhece a arte. É legal conhecer a artista por trás. É bem legal isso. Muito legal. Obrigada, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui. Gostou De mesmo. coração. Deus abençoe vocês, o Amém. projeto. Amém. De verdade, muito legal isso que vocês estão fazendo. Não falo isso, né, porque eu tô aqui na frente de vocês, não, mas que realmente é muito legal. Parabéns, que Deus abençoe Obrigado. Amém, muito. obrigado. Que venham muitas outras pessoas aqui para agregar, né? Que legal. Com certeza. Legal. Deus abençoe mesmo. Amém. Parabéns pelo trabalho, Paty. Obrigada. Porque esse novo Maravilhoso. projeto que vamos desenvolver junto aí vai ser Vai ser top. top, Sim. vai ser Vai muito ser muito legal. bom. Viu? Se quiser. Manda um abraço lá pro João, pro seu pai, pra toda a família lá. Deixar, mando sim. O João é amigo nosso aqui. Verdade. E o João também criativo, bastante criativo. Sim, somos uma família criativa. Eu tenho uma sobrinha, ela tem, acho que tem 4 para 5, tem 5 anos, na verdade. Ela é muito criativa, gente. Verdade, Legal, olha que E, assim, é muito engraçado, porque ela me vê desenhando, não, eu quero desenhar assim também. Então, Olha que legal. é muito divertido, legal a isso. gente se Isso. diverte bastante. Ai, que benção. Mas é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Compartilha aí, curte, comenta. Entra no Instagram aí da Paty. Faz orçamento, Sim. parcerias. Olha lá, galera Só aí. entrar em contato comigo. Eu sou gente boa, tá bom? E muito obrigado aí pro Guilherme aí que fez a doação dos recebidos Obrigado, de hoje. tesouro. Obrigada. Quem quiser mandar recebidos, fiquem à vontade, hein, galera. Pode mandar que vocês não Sim. se importam, né? Se alguma empresa, essas empresas que ela mencionou virem, por favor. Vamos conversar com No essas caderninho. empresas. Mas é isso aí, galera. Até a próxima. Deus abençoe, galera.